Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 23. Amém? Livro dos Salmos, Salmos 23. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, aqui em Tua presença e viemos, Senhor, nesta noite, Te louvar, Te adorar, bendizer o Teu santo nome. Eu peço a Deus a Tua graça, a Tua unção, a Tua sabedoria, eu peço a Deus a Tua capacitação para, Senhor, nos colocarmos, Senhor, de modo inteiro, Senhor, na Tua presença. Abençoa, Deus, o Teu povo, abençoa, Deus, a Tua igreja. É o que eu Te peço e Te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Livro dos Salmos, Salmo de número 23. Amém? A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Nós vamos adorar o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Louvemos ao Senhor. Amém. Eu cumprimento a igreja que no momento com a paz do Senhor Jesus. Amém. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor para adorá-lo, para louvá-lo, e que verdadeiramente o nosso desejo, o desejo do nosso coração possa ser sempre esse, de estarmos na presença de Deus, em poder expressar o nosso amor, a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele faz sobre as nossas vidas, amém? Eu convido você neste momento com alegria, que você venha expressar o melhor do louvor e adoração a este Deus, amém? Com alegria, louvemos ao Senhor. Pai, os nossos lábios venham entoar louvores a Ti, ó Deus. Vamos às palmas, hein? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do nosso ao Deus, coração do Pai. E o véu que separava, a glória de Deus, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Diga isso ao Senhor somente para te adorar, só para te fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
aqui. Oh Deus maravilhoso, nos reunimos na tua presença, ó Pai, a cada dia para engrandecer o teu precioso nome, Jesus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, porque queremos contemplar, Senhor, contemplamos tua a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso, aleluia, ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Diga isso ao Senhor, somente para te adorar, Deus. Só pra Somos livres para te adorar, Senhor Deus amado, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. somente para te adorar, Senhor, e fazer o teu nome a cada dia grande. Fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor, para dar o melhor, Senhor Deus, o louvor a Ti, e a cada dia engrandecer e exaltar o Teu precioso nome, Senhor Jesus. Aleluia, é tão bom poder louvar o Senhor, saber que outrora estávamos distantes, mas através de Jesus Cristo, o Senhor nos deu livre acesso à presença do Pai, amém? E você serve esse Deus, e é por isso que você está aqui nessa noite, juntos, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, de adorar o Senhor nosso Deus, amém? Crie-me, ó Deus, um coração puro, e renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Espírito, quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus.
não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aqui na palavra do Senhor, né, no Salmo 23, que o pastor leu na introdutória: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Nós servimos um Deus que tem cuidado a cada dia das nossas vidas. Aqui, assim como diz o Salmo, né, 121, ele diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Você serve um Deus, meu amado, que é presente na sua vida. Seja qual for a circunstância que você tem enfrentado, saiba que Deus, Ele conhece o seu coração, Ele observa a sua vida. E a palavra do Senhor diz que Ele jamais desampara. Ele fala que estarei conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós servimos um Deus vivo, um Deus presente em qualquer circunstância. Então eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos e louvasse o Senhor com o destino de todo o seu coração, expressando a Ele a cada dia que Ele é maravilhoso e é Ele que tem cuidado e sustentado a cada dia das nossas vidas. Amém? Adore ao Senhor, meu amado. Louva o Senhor de todo o seu coração neste momento, meu querido. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelos teus cuidados. Obrigada pelo teu amor, Senhor Deus. Obrigada pela tua palavra ser viva em nossos corações, ó Deus amado. Observas o meu coração, por vezes aflito está. Nós sabemos que são circunstâncias tão adversas, mas tu já conheces, Senhor. Por isso entregue, meu amado. Por isso entrego tudo em tuas mãos. Eu confio somente em ti. E saiba que o melhor sim eu sei. Preparado está. Tua paz
te bendirei, meu Senhor. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Eu não cesso de bendizer a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e fará sobre as nossas vidas, ó Deus. Sei que observas o meu coração, por vezes aflito estás. São circunstâncias tão adversas, mas tu já conheces, Senhor. Por isso, descansa cada dia em Deus, meu Por amado. isso Entrega, ó Pai, tudo. em tuas Porque eu sei que o Senhor tem preparado o melhor para cada um de nós aqui presente, Senhor. Aleluia. O melhor, sim, eu sei. Creia nisso. Creia no melhor do Senhor para a sua vida. Preparado está. Tua palavra jamais mudará. Como posso te agradecer? Sei que cuidas de mim. Infinito em amor, sempre te bendirei, meu Senhor. Tua palavra jamais mudará. Como posso te agradecer? Sei que cuidas de mim. Infinito em amor, sempre te bendirei, meu Senhor. Sempre te bendirei. Sempre te bendirei, Aleluia. meu Senhor. Sempre para sempre, Senhor Deus. Hei de bendizer o teu santo nome, ó Pai. Seja qual for a circunstância, Senhor Deus, que nós temos enfrentado, o Senhor a cada dia prova o teu amor para conosco. Nunca se viu e nunca se ouviu de um Deus que trabalha em favor daquele que em ti espera. Amém? Que você possa dar um louvor de palmas ao Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convido aos irmãos que abram a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O capítulo é o de número 6, versículos de 1 ao versículo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Efésios, capítulo de número 6, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, graças te damos, ó Senhor, por poder estar na tua casa,
para juntos, Senhor, estudarmos, Senhor, a Tua palavra. Ó Senhor, fala conosco de um modo poderoso, de um modo eficaz, de um modo transformador nessa noite. Ó Senhor, dai-me graça, ciência, sabedoria e a capacitação para ministrar o estudo, Senhor, da Tua palavra. É o que eu te peço e te louvo em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se. É muito bom quando nós estamos na casa do Senhor, um propósito maior de adorar a Deus, porque todas as vezes que nós nos reunimos em adoração ao nosso Deus, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda a nossa adoração. Agora, hoje é um culto de estudo bíblico e nós vamos prosseguir com a análise da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje estaremos analisando o intervalo, o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, que trata do relacionamento entre pais e filhos. Esse texto, ele pertence à segunda parte da carta, que envolve os capítulos de 4 ao capítulo de número 6, em que Paulo mostra como deve viver o redimido. Ele começa lá no capítulo 4, versículo 1, dizendo que nós devemos viver de modo digno com a vocação com que nós fomos chamados. E a partir daí, o apóstolo Paulo ele começa a apresentar uma série de exortações para a vida cristã prática. É dever do redimido zelar pela união da igreja. É dever do redimido zelar pela pureza na vida pessoal. Mas é dever também do redimido zelar pela harmonia do lar. Nós falamos na última lição, nós falamos sobre os deveres da esposa cristã e os deveres do marido cristão. Hoje muda, ele continua falando a respeito de família, mas agora voltado como o filho cristão, como aquele que realmente teve um encontro com o Evangelho e que tem uma missão de viver conforme a sua vocação, como um filho cristão deve resplandecer em meio a uma geração corrompida. Como um pai cristão, deve criar o seu filho no caminho do Senhor. É um tema de grande importância e eu gostaria muito que todos estivessem aqui, mas como não é possível, alguns até mesmo com justificativo e alguns até porque insegurança e diversos tipos de problema, mas o tema é muito importante para as nossas famílias. E além disso, nós vamos ver lá no capítulo 6, na sequência, ele vai mostrar também que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para vencermos o dia mau. Então, dentro desse intervalo em que o apóstolo Paulo, ele mostra como deve ser o relacionamento entre os pais e os filhos em um lar cristão, nós podemos dividir este intervalo aqui em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 3, Paulo começa falando primeiro com os filhos, então nós vamos ver os deveres dos filhos cristãos. E o versículo 4, ele fala a respeito dos deveres dos pais
cristãos. Então, tem dever tanto para os filhos como para os pais. E aproveitando esta temática, como é responsabilidade dos pais criarem os seus filhos em devoção a Cristo, eu fiz um apêndice com uma série de orientações aos pais para conduzirem os seus filhos a uma vida de devoção a Cristo. E se nós prestarmos bastante atenção nessas orientações que eu vou passar nessa noite, eu tenho certeza que nós vamos ver que muitos de nós cometemos alguns erros na criação dos nossos filhos. Mas nunca é tarde para nós nos reavaliarmos, e se o seu filho ainda é pequeno, é melhor ainda, quanto mais cedo nós procurarmos avaliarmos como está sendo o nosso papel de pai, melhor resultado nós vamos ter lá na frente. É um dever dos pais instruir o menino no caminho em que se deve andar. Amém? Então é um tema de grande relevância e de grande importância para a família cristã. Então nós vamos começar a nossa análise aqui a partir do versículo 1, os deveres dos filhos cristãos. Então, primeiro dever, aqui no versículo 1, ele diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, o primeiro dever do filho cristão, daquele que realmente está na posição de filho, mas teve um encontro com o Senhor e hoje é um filho redimido, além de ser um filho de Deus, ele também está inserido no contexto de uma família humana, e o filho cristão, ele foi chamado para ser um referencial. Isso é muito importante, porque eu vou dizer uma coisa, segundo a experiência, para você que quer casar, observe, se o seu namorado ou a sua namorada é um bom filho, é uma boa filha, com certeza vai ser uma boa esposa. Porque o primeiro contato, as primeiras relações que nós desenvolvemos, relações afetivas de laço de sangue, é com a nossa família. Então, um bom filho geralmente é também um bom esposo e é também um bom pai. Uma boa filha também é uma boa esposa e também é uma boa mãe. Então, são valores que nós vamos desenvolvendo e vamos levar para o resto da nossa vida. Então, se você começou a namorar e viu que o seu namorado é um péssimo filho, não honra o seu pai, não é obediente, olha, mude, troque o namorado. Se a sua namorada não honra a sua família, troque de namorado, que vai dar problema lá na frente. Então isso é muito sério. Então, Paulo, ele começa primeiro a mostrar os deveres do filho cristão. Então, ele começa: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Então, o primeiro dever do filho cristão é ser obediente aos pais. Na linguagem de hoje diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe. Embora esta verdade é uma verdade universal, porque quem criou a família? Quem criou a família? Foi o próprio Deus. Quando que foi criada a família?
A família foi criada ainda no Éden. Por quais princípios? Companheirismo. Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Quais os princípios? Frutificai-vos. Então o Senhor criou a família com o propósito de companheirismo, com o propósito de perpetuação da espécie. E Deus, nesta família, nós vimos na semana passada, na última aula, que o Senhor deu o governo do lar ao homem, colocou uma adjutora, a mulher, como auxiliadora, e o propósito dos pais é trabalharem juntos na criação dos filhos no caminho do Senhor, para que outras famílias venham a se formar. Então, os filhos, eles devem obediência aos seus pais. Isto vale para toda a família, mas é em especial para aquele que realmente teve um encontro transformador com Deus. Então, tudo o que nós fazemos, né? Paulo, ele termina dos temas aqui do capítulo 5, ele fala aqui a respeito da submissão. Ele diz aqui no versículo 21 do capítulo 5, ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros, no temor a Deus. Então, o temor a Deus molda o nosso coração e ele faz com que nós aprendemos, como cristãos verdadeiros, a respeitarmos as autoridades, pois toda a autoridade ela vem de quem? Do Senhor. E a primeira autoridade constituída sobre as nossas vidas, as primeiras autoridades, são os nossos pais. Então, o filho cristão, ele deve obediência ao seu pai. Ele deve obediência no Senhor. E ele continua aqui, né, essa expressão no Senhor, ela tem um significado. Ela evidencia que, embora a obediência aos pais, a obediência dos filhos aos pais, ela independe se o pai é cristão ou não, é algo natural na constituição da família que Deus formou. Então, obediência é algo normal que o filho deve ao seu pai, à sua mãe, mas Paulo ele vai mostrar algo aqui, que mesmo que o nosso pai ou a nossa mãe não seja convertido, ou seja, não pertence à igreja do Deus vivo, o filho deve obediência ao seu pai e à sua mãe. Mas essa obediência é uma obediência no Senhor. O filho só não está sujeito a obedecer ao seu pai ou à sua mãe se a ordem que o seu pai ou a sua mãe lhe impor for uma ordem abusiva ou uma ordem ofensiva aos princípios de Deus. Por isso que a obediência é no Senhor. E ele diz aqui, ainda no final, porque isto é justo. Na linguagem de hoje diz assim, pois isso é certo. Então isso aqui mostra o princípio básico da vida em família. Os filhos, eles estão ainda desenvolvendo a sua maturidade. E muitas das vezes eles são impulsivos. E eles devem se submeter à autoridade dos pais que são mais velhos. Então os pais, eles procuram, em sua maioria, e é o dever do pai, a fazer de tudo para que o seu filho se dê bem. E esse fazer de tudo, muitas das vezes, envolve ensino, nós vamos ver isso, envolve instrução, envolve correção, vários fatores na vida do pai. E o filho tem que entender isso.
que, por mais que às vezes pareça ruim, os limites que os nossos pais impõem sobre a nossa vida, eles são necessários. O não de um pai, o não de uma mãe é pedagógico, é necessário para a nossa vida. E o filho sábio, ele aceita, ele entende essa verdade e ele procura ser obediente ao seu pai e à sua mãe. Eu gostaria que você deixasse o texto da carta aos Efésios e abrisse a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, o capítulo de número 6. Versículo de número 20. Livro de Provérbios, capítulo 6, versículo de número 20. Diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os no teu pescoço. Amém? Você quer se dar bem na sua vida? Aprenda a dar crédito às palavras do seu pai, às palavras da sua mãe. Isto agrada a Deus. Isso é um princípio. Jesus, ele diz que os pais sempre procuram fazer o melhor para os seus filhos. Isso é uma realidade. Então, a obediência aos pais no Senhor é o primeiro dever do filho cristão. Então, o filho, ele deve obediência ao seu pai e obediência à sua mãe no Senhor. E um segundo dever está aqui no versículo de número 2 do capítulo 6 da carta aos Efésios. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então Paulo aqui ele cita um texto bastante conhecido do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 22, e esse texto ele é repetido lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 16. E mostra que é dever do todo filho honrar o pai e a mãe. Vamos entender isso. O que é honrar? Honrar é a palavra hebraica para honra é kabed, e ela tem um significado. Ela significa reconhecer o peso de uma pessoa, reconhecer a sua autoridade. Então, honrar, aqui no sentido do texto, é reconhecer a posição que os pais ocupam dentro desta instituição tão maravilhosa criada por Deus, que é a família. Então, além da obediência, é também necessário que o filho aprenda a honrar o seu pai. No grego, esta palavra, ela é timau, que significa estimar. O que é estimar? Honra o teu pai, significa valorize o seu pai, reverencie o seu pai. É esse o significado da palavra. Tenha o seu pai, sua mãe, como algo de grande valor para com a sua vida. Por isso, cabe ao filho cristão tanto a obediência quanto a honra. Então, honrar
é muito mais do que obedecer, simplesmente. Honrar é apoiar o pai, é apoiar a mãe. Honrar é não criticar. Honrar é nutrir um profundo respeito por aqueles a quem Deus conferiu a autoridade sagrada sobre a nossa vida. Então, quando nós começamos a entender a importância dos nossos pais, a importância da nossa mãe, a importância dessas autoridades constituídas por Deus sobre a nossa vida, nós entendemos muito mais que é o nosso dever, além de obedecer, nós devemos estimar, reverenciar, cuidar, apoiar, não criticar, mas nutrir um profundo respeito por aqueles a quem Deus conferiu como autoridade sobre a nossa vida. Isso é muito importante para nós. O pai e a mãe é algo sagrado para as nossas vidas. Amém? Não tem como nós aplicarmos a lei geral do amor se a gente não aprender que nós temos que honrar os nossos pais. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. As pessoas mais próximas nossas, com certeza, é a nossa família. E nós devemos aprender isso, amar os nossos pais. Lá em Romanos 12, versículo 10, Paulo vai dizer assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, honrar é ter uma consideração especial. Honrar também é perceber, é reconhecer o valor e é cuidar. Eu não tive a oportunidade de ter o meu pai. Perdi meu pai ainda com 1 ano e 8 meses. E perdi já a minha mãe. E minha mãe, muitas das vezes, ela foi um referencial. E a mãe da gente é tão importante para a gente, ainda mais quando a mãe ela faz um papel duplo de mãe e de pai. É uma autoridade tão gostosa. E quantas das vezes essa minha mãe, com a sua sabedoria, ela foi assim bastante dura com a gente. E muitas das vezes nós ficávamos assim entristecidos, mas jamais nós deixamos de reverenciar, de valorizar e de cuidar daquelas vidas que são tão importantes para nós. As primeiras autoridades constituídas por Deus sobre a nossa vida são os nossos pais. Então é nosso dever, como enquanto filhos, honrar e também obedecer e também honrar aos nossos pais. E a parte B do versículo ele diz assim, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, Deus, ele se alegra tanto com um filho obediente. Deus, ele se alegra tanto com um filho que honra ao seu pai e honra a sua mãe, que Deus derrama as suas bênçãos sobre a vida deste filho. Aí o versículo 3, ele fala exatamente a respeito dessa promessa, quando ele diz assim: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Na linguagem de hoje diz assim: faça isso a fim de que tudo corra bem para você. Ou seja, quem é beneficiado em obedecer e em honrar o pai e a mãe é o próprio filho. Ele se dá bem, Deus se alegra com isso. Quando nós aprendemos a valorizar,
a aceitar as correções que são impostas nas nossas vidas, aos freios, aos limites que os nossos pais, às vezes, eu vim de uma geração um pouquinho mais rígida, e às vezes os pais não são perfeitos, eles cometem também alguns erros, mas jamais fica algo no coração da gente, porque é algo maravilhoso você ter uma mãe, você ter um pai presente na sua vida. E quando a gente aprende a ouvir isso, nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas de bem. A nossa vida, ela é uma vida totalmente abençoada. Imagina alguém que vive ao léu, sem instrução e sem correção. Alguém que não tem... a educação, ela vem de berço, não é isso que a gente fala? A educação vem de berço. Então, quando essa educação ela não se desenvolve, essa pessoa se torna uma pessoa insuportável, uma pessoa intolerável na sociedade. Então, quando realmente nós aprendemos a ser família, a obedecer ao pai, a honrar o pai e a mãe, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Eu gostaria que você deixasse o texto aí da carta aos Efésios e vamos novamente para Provérbios, capítulo 22. Versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Amém? Toda criança precisa de limites? Precisa de correção? Sim ou não? Alguém tem trauma aqui das correções que os pais deram? Pelo contrário, é saúde. Amém? Quando realmente nós aprendemos a valorizar os limites que os nossos pais nos impõem por amor à nossa vida, aos freios que eles colocam na nossa vida, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Do contrário, se torna uma pessoa insuportável. E a parte B aqui do versículo 3, ele diz assim: e vivas muito tempo sobre a terra. Então, o filho que aprende a obedecer e a honrar o seu pai, ele passa a ter uma vida melhor e também ganha longevidade. Então, se eu for obediente, eu não estou sujeito a morrer precocemente, pastor. Eu conheço filhos que são bons e que morreram precocemente. A instrução aqui do texto é o seguinte: é mostrar que uma vida de disciplina e de obediência é mais segura, saudável e longa, enquanto a vida de rebelião e imprudência muitas das vezes termina em morte prematura. Não quer dizer que a gente possa ser um bom filho, sofrer um acidente ou ficar doente e morrer. Isso todo mundo está sujeito a essas fatalidades. Agora, ao filho rebelde, ao filho que não dá ouvido ao seu pai e à sua mãe, ao filho que não honra o seu pai e a sua mãe, ele caminha por caminhos perigosos, tortuosos e caminhos de morte, e que muitas das vezes isso leva a uma morte prematura. Esse é o ensinamento. A precocidade, isso é uma realidade. E às vezes naquela situação de miséria, o filho vai dizer: ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe, ah, se eu tivesse ouvido o meu pai. Quantas tragédias são evitadas
quando a gente aprende a dar crédito às palavras do pai, às palavras da mãe, a honrar ao pai, a honrar a mãe, a não causar vergonha aos nossos pais. Isso traz bênção e longevidade para a nossa vida. Agora, como a palavra de Deus ela é perfeita, ela não fala apenas com os filhos. E o versículo de número 4, aparentemente, nossa, mas falou 3 versículos para os filhos e um só para o pai. E nós vamos ver que é a mesma proporção. É algo maravilhoso, quando Paulo diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina em admoestação do Senhor. Olha, agora passa a falar com os pais. E o primeiro dever do pai cristão é não provocar a ira do filho. É não fazer mau uso da sua autoridade. É fazer correção, é pôr limite, mas tudo com amor. E muito pai faz mau uso da autoridade e acaba irritando e perdendo a autoridade. Ao invés de ser uma autoridade dentro da sua casa, passa a ser um autoritário. Eu lembro uma experiência que eu tive que intervir enquanto pastor. Um pai tinha uma filha totalmente rebelde. Ele era convertido e a filha era uma filha extremamente rebelde. E essa filha ia para as baladas, ia para o gordo, bebia, namorava com os namorados tudo esquisito, e desde tenra idade. E ele não tinha autoridade nenhuma sobre a vida dessa filha. Mas a filha se converteu. E Deus fez uma obra na vida daquela moça, e ela largou o mundo e começou a andar no caminho do Senhor. E ela ficou firme, foi discipulada, desceu pelas águas, passou a ter vida de família, a respeitar os pais. E o irmão, aí ela conheceu um rapaz e queria namorar na igreja, e tinha idade para isso. E o pai colocou tanta regra, colocou tanta dificuldade, tudo aquela menina tentando obedecer. E por fim começou a ter problema de família. E eu tive que intervir, falei: pai, aqui é o que a Bíblia diz: não provoque a ira do seu filho. Você vai matar o seu filho. Você está colocando um jugo sobre ele que ele não consegue cumprir. Então o pai também ele tem que pensar muito bem aquilo que ele está colocando sobre a vida do seu filho. E muitas das vezes o pai ele começa a colocar exigências sem sentido, excessa severidade, ou até mesmo fazer mau uso da autoridade por importunação ao filho. E muitas das vezes o filho não consegue nem mesmo ter prazer de ter comunhão, ou até mesmo ficar dentro da sua casa. Então Paulo começa: olha, pai, você é uma autoridade constituída por Deus, e Deus disse ao seu filho que ele deve a você obediência, disse ao seu filho que ele deve honrar a sua vida, e se ele fizer isso, Deus vai abençoar a vida dele. Mas esse mesmo Deus que fala com os filhos, diz para o pai, diz para a mãe: pai, mãe, não irrite o seu filho. Não crie situações para o seu filho ficar desanimado. Deixa o texto aí e vamos ler um texto aqui paralelo em Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo.
Não imponha fardos no seu filho que ele não possa carregar. Não compare o seu filho com o filho de fulano, com o filho de Beltrano, nem mesmo entre filho e filho, porque ninguém é igual. E muitas das vezes nós detonamos com os nossos filhos e elogiamos o do Beltrano, o do fulano, o do cicrano. E muitas das vezes nós cometemos coisas que irritam os nossos filhos, e ao invés de nós fazermos os nossos filhos crescer, nós geramos um desânimo na vida dele, seja em qualquer esfera da vida dele. Sempre o filho ideal é o filho que não está dentro da nossa casa. Mas eu quero dizer para você que o filho que está dentro da sua casa é a sua herança no Senhor. Amém? O seu filho é um presente de Deus para a sua vida. E ele deve obediência para você, ele deve honrar você, mas você, como pai, tem que tomar cuidado para não irritar o seu filho, para não colocar exigências sem sentido, excesso de severidade e importunação. Então, jamais um pai pode fazer mau uso da sua autoridade na condução do seu lar, porque isso vai gerar um desânimo para os seus filhos. E muitas das vezes, isso acontece no lar cristão. A pessoa é uma bênção na igreja, mas em casa é um bençoado. É um problema. É um pai severo. É um marido severo, faz mau uso da autoridade, usa a Bíblia apenas para direito e não para deveres. Não exerce a sua autoridade com amor, com paciência, com zelo. Isso vai gerando um desânimo, e até mesmo o filho não tem um referencial cristão abençoado e muitas das vezes perde até o ânimo de vir para a igreja. Isso é muito sério. Então, o pai, ele deve ensinar e deve instruir. O que é instruir? Ser um exemplo prático de conduta para o seu filho. Então, jamais um pai deve provocar a ira, o desânimo na vida do seu filho. Aí ele continua aqui, a parte B do versículo 4 diz assim: mas criai na doutrina e na admoestação do Senhor. Na linguagem de hoje fica mais claro assim: pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Então é a obrigação dos pais dar o ensino, a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Então não é a igreja que vai ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. A salinha de aula foi criada na salinha. Querido, quanto tempo passa na salinha e quanto tempo passa com a gente? Então quem vai ensinar os valores de Cristo para os nossos filhos somos nós. Não apenas ensinar, nós temos que instruir. Não adianta eu falar: filho, tem que orar, mas eu não oro. Filho, não pode falar palavrão, mas eu falo. Filho, temos que ir à igreja, mas eu fico em casa. Instruir é colocar em prática. Filho, tem que ser honesto, mas não paga as contas. É um péssimo exemplo para o filho. Então, o pai, ele tem que ensinar, ele tem que instruir e ele tem que também disciplinar por os limites. O pai que ama o seu filho, ele põe limites. Ele usa a vara da correção, não é espancar filho não, mas ele põe limite, ele tem regras. E essas regras, elas têm que ser cumpridas.
Então o pai deve ser um exemplo de vida e conduta cristã e se importar mais com a salvação dos seus filhos do que com emprego, profissão, trabalho e posição na igreja. Muitas das vezes nós nos preocupamos o que nosso filho vai ser, o que a nossa filha vai ser. Muitas das vezes nós preocupamos em servir na igreja, isso é muito bom. Nos preocupamos com posição social, muito bom. Mas esquecemos do principal, que é a salvação dos nossos filhos. Amém? É muito bom que eles vá fazer uma boa faculdade, mas tem que estar preparado para isso. É muito bom que eles vão crescer, eles vão casar, eles vão constituir outra família, mas nós temos que começar a trabalhar para isso, porque eles são a nossa herança no Senhor. Então nós temos que trabalhar e muito em favor da salvação dos nossos filhos. Trabalhar instruindo, criando na doutrina e na disciplina do Senhor. Amém? Isso é o dever do pai. E como esse tema ele é muito rico, eu peguei algumas orientações de uma Bíblia de estudo que eu uso e fiz um apêndice. E ele coloca várias observações, e eu gostaria de passar para os irmãos nessa noite. São orientações para que os pais, para conduzirem os seus filhos a uma vida de devoção a Cristo. Amém? Então eles são a nossa herança no Senhor. Então o nosso maior desejo, eu sou pastor, mas eu ficarei muito frustrado se eu não conseguir ter o meu pequeno rebanho naquele dia. Eu quero ter o rebanho que Deus colocou na minha mão e apresentar esse rebanho diante de Deus, mas que nesse rebanho maior possa estar o meu pequeno rebanho. E não é muito fácil não. Há uma luta bastante grande para nós realmente criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. É uma guerra, mas nós não podemos deixar de entender que eles são a nossa herança, o nosso bem maior para esta terra, uma missão especial que Deus colocou na nossa mão, de criá-los para uma vida de devoção a Cristo. Amém? Então a primeira orientação que eu quero passar para os irmãos dessa noite, nesse apêndice, é o seguinte: dediquem seus filhos a Deus no começo da vida deles. O que eu quero dizer com isso? A apresentação na igreja é um voto que nós fazemos diante de Deus. Que voto é esse? O voto de criar os nossos filhos, de instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. A apresentação é muito importante. Não é só vir aqui na igreja e o pastor fez uma oração por aquela criança, porque senão ela vai morrer pagã. Isso é coisa do catolicismo, que se não batizar, vai morrer pagão. Então a apresentação que nós fazemos dos nossos filhos não é simplesmente um batismo de criança, isso não existe. O batismo é para aquele que crê. Mas a apresentação que nós fazemos, ela é uma tradição cristã que mostra um voto de sinceridade e um compromisso que os pais devem assumir diante de Deus e diante da igreja, de ensinar, de criar os filhos e levar os filhos a uma vida de devoção a Cristo. É uma dedicação, como Ana entregou Samuel para o serviço de Deus,
como o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 22, foi apresentado. Então, nós trazemos os nossos filhos. E eu vou dizer para vocês que, como pastor, já aconteceu de os pais estarem brigando e a ponto de se separar, e eu ter que usar, mas vocês fizeram um voto diante de Deus de criar os filhos no caminho do Senhor. Isso não pode. E Deus não se agrada de voto de tolo. Como que vocês vão criar no caminho do Senhor se vocês estão sendo um mau exemplo? Aí salvou o casamento. Glória a Deus. Então a apresentação, a dedicação dos filhos no começo da vida é importante para a nossa vida. E não é só, olha, nasceu um neném, tem que apresentar. É assumir um compromisso que Deus te deu, uma herança, um presente maravilhoso, e que você vai participar da vida desse novo ser e formar o caráter dele para que ele possa ser uma outra família. Então você vai dedicar os seus filhos lá no começo da sua vida ao Senhor, assumindo um compromisso de instruí-lo no caminho do Senhor. Uma segunda orientação: ensine os seus filhos a temerem ao Senhor e a se desviarem do mal, a amar a justiça e a odiar a iniquidade. Amém? Então nós temos que ensinar os nossos filhos o quê? A temer ao Senhor. O que é temer? Reverenciar a Deus. Não é largar os filhos de qualquer jeito, não. O que mais? A se desviar do mal. E eu pergunto para você que é pai, o que o seu filho tem visto? A amar a justiça, ou seja, aquilo que é reto, e a odiar a iniquidade. Esse texto, esse ensinamento está aqui em Hebreus, quer ver? Hebreus capítulo 1, versículo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Fala a respeito de Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então nós somos cristãos, então nós somos parecidos com Cristo. E nós devemos levar isso para os nossos filhos, que eles devem também temer ao Senhor, desviar-se do mal, amar o que é certo e odiar o que é errado. Esse é um dever do pai. Terceiro, ensine seus filhos a obedecerem aos pais mediante a disciplina bíblica com amor. Amém? Ensine o seu filho a obedecer aos pais. Coloque freio. Vamos ler vários textos no livro de Provérbios que fala sobre isso. Vamos começar em Provérbios 3, versículo 11. Diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoas da sua repreensão. Versículo 12: porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amém? Então, o pai que não põe limite, a mãe que não põe limite, o pai que não corrige, o pai que não disciplina, não ama o seu filho. Porque o pai que ama o seu filho, corrige, põe limite. O que mais? Vamos agora para Provérbios, capítulo 13. Versículos 24, diz assim a palavra:
O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama, ao seu tempo o corrige. Amém? Então, quem ama o seu filho, corrige, põe limite, porque a estultícia está no coração do menino. O que mais? Vamos para agora, ainda, Provérbios, capítulo 23. Versículo 13 e 14, diz assim: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. A Bíblia não vai mandar ninguém espancar filho, não é isso que a Bíblia está falando, mas pôr limite, usar a autoridade, aprender a dizer não, aprender a controlar, isso é fundamental, é livrar uma alma do inferno. Capítulo 29, versículos 15 e 17. Diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Versículo 17 agora. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Grande problema hoje, nesse secularismo que nós vivemos, é que os pais não são muito presentes. Então o pai hoje, ele dá presente e cria muito mal os filhos. Então isso é um problema. Mas a correção, ensinar o filho a obedecer, mediante a disciplina bíblica com amor, é fundamental para que a gente crie o nosso filho no caminho do Senhor. Mais uma orientação: protejam seus filhos das influências pecaminosas, sabendo que Satanás procurará destruí-los espiritualmente mediante a atração ao mundo ou através de companheiros imorais. Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20 diz assim, ó: ande com os sábios e serás sábios, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então, cuidado com o amiguinho, cuidado com a amiguinha, até mesmo de dentro da igreja. Nós temos que ver com quem os nossos filhos estão se relacionando. Isso é muito sério. Provérbios 28, 7. Diz assim: o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha ao seu pai. Então é dever do pai proteger o filho das influências pecaminosas, sabendo que Satanás procurará destruí-los espiritualmente mediante a atração ao mundo e através de companheiros imorais. Então as más conversações, o que acontece? Corrompe o bom costume. Mais um conselho: façam saber a seus filhos que Deus está sempre observando e avaliando aquilo que fazem, pensam e dizem. Amém? Tem que ensinar os filhos que é o seguinte: Salmo 139, Senhor,
tu me sondas e me conheces, já conhece o meu assentar, o meu levantar e todos os meus caminhos. Amém? Por exemplo, eu estou aqui em Aparecida, o Luiz Eduardo está lá em Tatuí. Se ele não entender que é Deus está aqui, mas está lá, ele pode esconder muitas coisas de mim, eu não ficar nem sabendo. Mas se ele realmente teme a Deus, ele vai seguir isso para a vida dele em todos os lugares. Eu fui criado como filho, fui criado na igreja. Minha mãe, quando ela se converteu, eu tinha 7 anos de idade. E muitas das vezes, o mundo seduzia, algumas coisas aconteciam, e a gente ia, mas chegava lá naquele lugar, a gente lembrava que Deus estava ali, a gente se sentia vazio, sujo, e ia embora. E chegava em casa, chorava e pedia perdão para Deus. O que é isso? O temor. Nós temos que realmente ensinar aos nossos filhos quem é o nosso Deus, e que eles devem realmente reverenciar a esse Deus e temer ao Senhor. Mais um conselho: leve os seus filhos bem cedo na vida à fé pessoal em Cristo, ao arrependimento e ao batismo em água. Amém? Eu fui batizado bastante novo. E eu vou dizer, hoje, muitas das vezes, os pais cristãos não estão mais preocupados com o batismo dos filhos. Vão esperar eles ficarem ter uma idade muito grande aí, ficar maior de idade, para eles decidirem. Eu vou dizer a coisa, muitos dos nossos filhos vão ser batizados, alguns vão ficar pelo caminho, mas se a gente deixar pela vontade deles apenas, não preocupar em realmente apresentar uma fé verdadeira, a importância do arrependimento, o que é o pecado, o que é uma vida, o que Cristo morreu. Se a gente não pregar o Evangelho para a nossa Jerusalém, para a nossa família, vamos esperar eles tomarem a decisão, vão crescer fora do caminho do Senhor. Mais uma orientação aqui: habituem seus filhos numa igreja espiritual, onde se fala a palavra de Deus, se mantém padrões de retidão, ensine os seus filhos a observar um princípio: companheiros são dos que o temem. Amém? Tem muita gente procurando igreja para o filho se adaptar. Eu vou para a igreja lá, porque lá ele vai se adaptar. Eu vou para a igreja B, porque lá ele vai se adaptar. Querido, você quer ter um filho no caminho do Senhor? Prega a palavra de Deus para ele. Ensine os valores de uma vida espiritual. Ensine ele a valorizar o culto de ensinamento, o culto de oração, o culto realmente que faz você amadurecer. É uma ideia errada que a gente tem. Eu vou procurar a igreja tal, porque lá tem uma coisa lá que o meu filho vai ser. Não faça isso. Isso é bobagem. Mais uma observação para a gente aqui: motivem seus filhos a permanecerem separados do mundo, a testemunhar e a trabalhar para Deus. Amém? A amizade com o mundo é o quê? Inimizade contra Deus. Ensine para eles que eles são forasteiros e peregrinos, que o seu verdadeiro lar, a sua verdadeira cidadania está no céu. Amém? É importante a gente se preparar para essa vida, mas é mais importante ainda se preparar para a eternidade. Ensine os seus filhos que Deus os ama e tem um propósito específico para a sua vida. Amém? Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém? E os nossos filhos, Deus tem uma obra na vida deles, Deus quer usar. Eu sempre fui criado na igreja, e os pastores falavam: olha, vocês são os futuros pastores, vocês são a futura igreja, vocês são o futuro louvor da igreja. Nós passamos, mas a igreja continua. E eu dizer, os nossos filhos é a igreja de amanhã. Isso é importante nós entendermos isso. Deus tem um plano, uma obra na vida dos nossos filhos. Instrua os seus filhos diariamente nas Escrituras.
na conversação e no culto doméstico. Amém? Então, é dever do pai instruir o filho. Deixa o texto aqui marcado e vamos para Deuteronômio. Eu acho muito bonito esse texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm vistos e não te apartem do teu coração os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Agora vamos para o capítulo 6, versículos 5 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Amém? Então você tem que falar. Às vezes a gente quer falar de Jesus para o mundo inteiro, e é muito bom, mas a gente tem que falar de Jesus para os nossos filhos. Amém? Nós temos que instruí-los no caminho do Senhor. Estamos acabando, mas tem mais algumas orientações importantes. Mediante exemplos e conselhos, encorajem os seus filhos a uma vida de oração. Amém? Ensine o seu filho a orar. Eu aprendi muito cedo. Tinha que dobrar o joelhinho para orar. Tem que agradecer o café da manhã, o almoço, a janta, agradecer o dia que nasce. Dobra lá 5 minutinhos. O culto de oração, traga os seus filhos para orar. Isso é importante. Ensine os seus filhos a terem uma vida de oração. Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e suplicar no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Mais um ponto importante para a gente aqui, previnam seus filhos a suportar perseguições por amor à justiça. Seu filho vai sofrer bullying, amém? Vai sofrer perseguição na escola? Vai sofrer. E a gente tem que preparar para isso. Quer ver? Olha, vamos ler um texto aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Cristão verdadeiro, aonde ele for, ele vai sofrer isso. E na escola é terrível, na faculdade piora ainda mais. E a gente tem que preparar os filhos para isso. Vão sofrer muita perseguição, vão incomodar. A luz incomoda. Levem seus filhos diante de Deus em intercessão constante e fervorosa. Filhos de pé, pais do quê? De joelho. Amém? Ore para o seu filho, interceda, impõe as mãos, ore para eles fervorosamente. Não desista de orar para os seus filhos. Isso é muito importante. Tenha tanto amor pelos filhos que estejam dispostos a consumir as suas vidas como sacrifício ao Senhor, para que eles se aprofundem na fé e cumpram nas suas vidas a vontade do Senhor. Faça de tudo para que eles possam permanecer no caminho do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que realmente essas instruções fortaleça a nossa fé e nos ajude a melhorar
na nossa criação dos filhos do Senhor. Amém? Então hoje nós estudamos aqui a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 4, que fala do relacionamento entre os pais e filhos. E Paulo mostra que tanto os filhos têm alguns deveres, o dever de obedecer no Senhor e de honrar o pai e a mãe, e Deus abençoe a sua vida, e o pai tem o dever de não provocar a ira, de criar, de admoestar no Senhor. E eu aproveitei aqui para nós passarmos algumas orientações gerais à luz da palavra de Deus a respeito desse assunto tão importante para a igreja. Amém? Vamos colocar em pé e vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos, Senhor, aqui na Tua casa, em Tua presença. E eu peço a Deus que o Senhor venha de um modo maravilhoso a nos ajudar, Senhor, a sermos filhos melhores, a sermos filhos obedientes, a sermos filhos que honram o pai, que honram a mãe. Mas, Senhor, nós estamos aqui também pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos pais melhores. Nos ajuda, Senhor, a criar os nossos filhos no Senhor, para que eles possam ter uma vida de devoção ao Senhor e uma fé verdadeira. Como é difícil, Senhor, esta missão, mas é uma missão tão importante que eu peço a Deus que o Senhor venha trabalhar em cada um de nós, nos ajudando, Senhor, a melhorar, que possamos ser, Senhor, filhos exemplares e pais exemplares, que a nossa luz possa brilhar enquanto família e que o Seu nome, ó Deus, venha a ser glorificado. Senhor, Te louvamos, Senhor, Te exaltamos, Senhor, Te bendizemos e Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e juntos vamos dizer amém.